Fala pessoas, dia 19/10, quinta-feira, e vamos às notícias e falar de alguns tropeços aí da direita, porque a CPI do 8 de janeiro, para indiciar Bolsonaro, Elisiane cita de Olavo a Hannah Arendt, então até o Olavo foi aí citado, né, não esquecem, e texto da relatora reserva quase 100 páginas para referências acadêmicas que tentam explicar comportamento de golpistas, todo aquele teatro, né, tudo aquilo para embasar aí uma perseguição à direita que é clara, óbvia. Mas o problema é que a CPI do 8/1 foi ideia da direita, de certa forma, né? A CPI do MST também, que foi do MST mesmo, porque o MST não teve aí alguns ataques, mas quando começou a ficar feio aí, o Lira apareceu e deu aquela salvada na esquerda. CPI do 8/1 aprova relatório de Elisiane que indicia Bolsonaro e outros, de muitos outros. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro no Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira o parecer escrito pela relatora do colegiado senadora Elisiane Gama. Foram 20 votos favoráveis e 11 contrários. Isso porque acharam que é uma boa ideia, né? Na verdade, até hoje, o pessoal fala de CPI da Lava Toga. Para mim, não, porque a CPI da Lava Toga seria a solução. A CPI que ia investigar o STF e o STF ia dizer se eles eram culpados ou não, né? Como toda CPI sempre dá em pizza, ou se não dá em pizza, dá aí munição para a esquerda. Como foi essa, foram 20 votos favoráveis e 11 contrários. Mas acharam boa ideia, né, fazer uma CPI. O texto pediu indiciamento de 61 pessoas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, 5 ex-ministros, ex-comandantes das Forças Armadas, sendo eles Almir Garnier da Marinha, o Marco Antônio Freire Gomes do Exército. Também estão na lista policiais militares do Distrito Federal, incluindo o ex-comandante da corporação, Fábio Augusto Vieira, e todos aí que eles não gostam, serão aí chamados, né? O relatório de Elisiane aponta Bolsonaro como o maior culpado pelos atos golpistas de janeiro, fazendo a construção de uma narrativa que remonta, né, da postura dele à frente da presidência com crítica aos outros poderes, em especial ao STF, e ressaltando que a violência do 8 de janeiro foi precedida por uma violência simbólica, né? Então estão aí fazendo toda essa movimentação, e olha só, se não fosse a CPI, o 8 de janeiro já estaria esquecido, diz Arthur Maia, né? Ainda bem que lembraram, né? CPMI que a direita quis e a esquerda sequestrou e arruinou, né? Que coisa! Quem iria prever que a esquerda ia pegar para si, já que tem o controle completo do Brasil, né? E usar como arma para ela própria, né? Para ela acabar com a direita. Quem diria, né? Que coisa. Composição. A comissão tem como primeiro signatário o deputado federal André Fernandes e foi subscrita por 40 senadores. Fazem parte do grupo de 16 senadores e 16 deputados com igual número de suplentes. O prazo de funcionamento é de 180 dias. Né? Só para relembrar, não esquecer, diz aqui esse perfil, de agradecer ao deputado André Fernandes por ter protocolado o pedido da CPI do golpe. Quem indicou ele é o inelegível, né? O pessoal da esquerda tirando o sarro, né? Alguém lembra do passado desse deputado aqui? Mas não vamos dividir a direita, né? Porque temos que apoiar a direita 100%, mesmo quando eles fazem movimentos que a gente olha assim, ó, isso aí não vai dar muito, não vai dar fruto, mas se você fala, se apanha, então fica quieto, né? O que Bolsonaro alegou à PF para ficar em silêncio no depoimento? Bolsonaro vai à PF, mas se cala no inquérito sobre mensagens golpistas de empresários na eleição. Ele simplesmente falou, né, que é uma coisa, é uma perseguição, não tem um embasamento e resolveu ficar calado. E olha só, PGR pede que PF investigue 17 milhões recebidos por Bolsonaro via Pix. E aí a gente vai ver o porquê. O pedido de investigação partiu dos senadores Randolfo Rodrigues, veja só, Fábio Contarato, do PT, Jorge Cajuru, que até uma época, aí, anos atrás, aí, a direita achava ele um cara legal, né? E da deputada Jandira Fegali, do PCdoB. PCdoB, lembre-se do PCdoB? Né? O pessoal da direita começou a elogiar ele, né? Um deputado em específico. Eles atribuem ao ex-presidente crime contra a economia popular e estelionato, né? E você acha que ia ficar barato? O pessoal ajudando o Bolsonaro e eles não iam usar isso aí como arma, né? Por enquanto tá demorando. Pode ser que não dê em nada. Vamos esperar que não dê em nada. Mas o pessoal aí, com certeza, tinha que considerar que a esquerda não ia ficar quieta, né? Elas iam encher o saco por causa do Pix, até porque isso tirou totalmente o peso das multas que o Bolsonaro estava recebendo. Agora ele pode pagar com extrema tranquilidade, né? O problema é que dinheiro vai sendo jogado aí pro Estado, né? Urgente. Bolsonarista agride senadores, é perseguido no Senado Federal. Ele gritava palavras de ordem contra Elisiane Gama e Soraya Tronic e tomou a Constituição das mãos dela. E olha só que coisa horrível. Bolsonarista suspeito de agredir Soraya Tronic é preso. Olha só como esses caras são agressivos. Bolsonarista, né, o Jordi, vai exonerar assessor envolvido em episódio com a Tronic. E qual que foi a realidade? Deputado do PT bateu em celular que caiu na cabeça da senadora. Vídeo revela que foi um deputado do PT quem provocou a queda do celular na cabeça da senadora governista Soraya Tronic, que tá aqui a mão dele dando tapa no celular. Caiu na cabeça dela. Uma super agressão, né? Ela doeu muito. E aí
Olha só como é as coisas, né? Um exonera, a esquerda fala que foi uma agressão, vai preso, não sei como é que ele tá agora, foi exonerado, enfim. Olha que bagunça, esse é o Brasil, né? PF conclui que deputado bolsonarista incentivou tentativa de golpe, mais um aí. Temos o Girão, né? Cana nesse verme, diz o Marcelo Silva. Alessandro, cadeia nele também. Por quê? Porque ele simplesmente falou da questão aí de 142, né? Coisas que antigamente não pegava nada, né? O general Girão falou, agora é crime. E aí pode pegar cadeia. Essa é só a liberdade que temos, né? Antigamente o pessoal até brincava nas redes sociais, né? Canal de intervenção, né? Tinha muitos seguidores e tal, sumiu. Eu não sei se existe mais. Até porque se existir é perigoso, né? O pessoal ser preso. Mas olha só, o Brasil, né? Vamos falar um pouco aí da vergonha do PT pelo mundo do governo federal atual, que é um dos piores do mundo. Estados Unidos vetam resolução do Brasil sobre guerra entre Israel e Hamas no Conselho de Segurança da ONU. Vetou, tá? Os Estados Unidos estão desapontados que a resolução não cita o direito de autodefesa de Israel. Não podemos apoiar o avanço dessa resolução, mas continuaremos a trabalhar com os membros do Conselho, disse a embaixadora Linda Thomas Greenfield. Estamos no terreno fazendo o trabalho duro da diplomacia, né? E os Estados Unidos se dizem desapontados por texto não mencionar direito à autodefesa de Israel. Em ataques anteriores de grupos como Al-Qaeda e ISIS, este Conselho reafirmou esse direito. Esse texto deveria ter feito o mesmo. E aí os Estados Unidos, que muita gente fala que o governo atual está alinhado, pelo menos não está tão alinhado assim não, né? Passou vergonha, os Estados Unidos vetou, tá? E olha só o presidente da IBC o que fala aqui. Ele é demitido após compartilhar post que chama quem apoia Israel de idiota. Então o cara que está à frente aí, né, da IBC, que é um dos principais portais de comunicação do governo federal, né, fala simplesmente que é idiota quem apoia Israel, né? Lembrando que ele tinha um salário de 34 mil reais, né? Que coisa maravilhosa. E olha só como as pessoas reagem, né, à postagem aí. Errado não está, mas na posição que ocupava deveria ter sido mais prudente, demitido por estar coberto de razão. Incrível como temos menos tolerância com os sensatos. No governo anterior, as maiores barbaridades foram cometidas sem gerar comoção, né? Aí você vai falar, mas ele foi exonerado, ele foi demitido. Por que ele foi demitido? Porque a esquerda está com o furico na mão, porque os globalistas estão pegando isso aí para dar um cala-boca, para dar uma perseguição completa. E a esquerda está sendo desnuda, e eles estão tentando fazer o quê? Contenção de danos. Por mais que o pessoal concorda com ele, como a gente viu na postagem, o governo provavelmente concorda com ele, tem que exonerar porque não pode ser tão claro assim, tá muito cedo, né? O Lula entrou agora no poder, ele sabe que isso aí tá pegando pesado, né, que dá demonstrando aí, e isso vai retirando capital político aos montes, tá? Porque o pessoal achava realmente que o Lula era um cara sensato. Tem gente em Caldas, você tem que aprender que Brasil é isso aí, tem gente que acreditou no Lula, né? Assim, os Estados Unidos acreditou que o Lula ficaria quieto e não tá. Enfim, deu pra entender o cenário, né? Mas Brasil é difícil, olha isso aqui, ó. Mãe se expressa contra assassino do filho em audiência e juiz dá voz de prisão, exigindo inteligência emocional da mãe que perdeu aí o filho. De acordo com a promotora do caso, Marcele Rodrigues da Costa e Faria, tudo começou quando foi perguntada à mãe se ela estava confortável em prestar depoimento na frente do réu. Assim que se retirasse ele da sala, talvez ela ficasse mais tranquila em prestar o depoimento. Nesse momento, ela mostra coragem e diz que não teria problema ele acompanhar, pois o réu não era ninguém para ela. Logo após a fala da mulher, o advogado do réu interveio pedindo respeito ao acusado e em seguida o juiz passa a repreender a mãe, né? E aí dá voz de prisão pra mãe. Então a mãe perde o filho, né? Ela fala que o cara que matou não é nada pra ela, mostrando aí, né? Tentando dizer assim, já superei, né? Esse lixo humano. Tá? Quem que o juiz defende? E por isso que eu falo, isso que eu faço o paralelo com a questão de Israel, né? O agressor tem mais direito, o agressor não pode ouvir palavras ruins, o agressor não pode ter que ser salvo. Esse é o tipo, né, de equilíbrio da esquerda, né, que deve ter aí a humanidade, respeitar a humanidade do agressor. No Brasil, muita coisa tá errada. SBT é condenado por comentário machista de Silvio Santos em programa 40 mil. SBT tá mal das pernas, né? Leva uma multa, né? Tudo bem que não é nada aí pra a riqueza aí do SBT e Silvio Santos. Mas por quê? O SBT contestou dizendo que os argumentos eram vagos, imprecisos e duvidosos e não caracterizavam dano moral. Segundo o TST, entretanto, a manifestação de Silvio Santos se encaixou em objetificação do corpo feminino ao reforçar estereótipos de gênero. Então o que aconteceu? O Silvio Santos falou, essa aqui que entrou, coreógrafa, é muito melhor que a anterior, e olhou nela de cima a baixo. Pronto.
Aí eu achei que quem tinha processado era anterior, mas foi a atual que achou depreciativo, porque ele elogiou e achou ela bonita, né? E o Silvio Santos é um homem já, né? São mais de 90 anos, de outra época, e o mundo não tá... Ele não está preparado para esse mundo, no que se tornou esse mundo, né? STF decide que governos devem garantir transporte público gratuito nas eleições. Por quê? Sabe por quê? Porque deu certo, né? Eles viram assim, pô, que legal. Se pegar um povão e levar para votar, provavelmente eles vão gostar mais do governo que fez isso aí, né? Então, é de grátis, né? Como gratuito. Gratuito, o pessoal acha que é gratuito. Você tá pagando imposto para isso, tá? Tudo tá saindo do seu bolso. Mas o povo não vai te explicar isso aí, é complicado, né? População de Manaus sofre com seca extrema e queimadas recordes. Amazonas registrou 2.940 focos de queimadas em outubro, segundo o INPE. O número é recorde para a média histórica do mês. Faz o L, pô, né? O pessoal lá, com certeza, muitos votaram na esquerda, faz o L. Metralhadoras do Exército furtadas em São Paulo foram oferecidas por até 180 mil cada à facção do Rio de Janeiro. Muito dinheiro, né? E é isso, como eu falei pra vocês, o Exército não consegue nem se defender. Foram roubados, né? Só que aquela coisa, como imaginaram, quem é que será aí que tem, né, o controle do Exército hoje? Será que alguém permitiu isso aí? Será que alguém de esquerda permitiu que está no exército, que está aí irresponsável? Não sabemos. Bradesco suspende a ação contra Americanas em sinal de acordo iminente. Banco concordou em interromper produção antecipada de provas que previa perícia em e-mails da cúpula da Americanas nos últimos 10 anos. E você vê que um bilionário sempre se safa, tá todo mundo tranquilo. O Bradesco até fez um acordo, não tem mais problema. A gigante de tecnologia e dona da maior ferramenta de busca da internet, o Google, está na mira da justiça por prática ilegal de monopólio. E o ataque contra o Google está aí sempre acontecendo, crescendo, né? Por mais que esse monopólio tenha um Bing. Só que aquilo, o Google sempre foi o melhor. Começamos com o KD. Quando chegou o Google, não teve outra, né? E ele tem aí 99% de buscas no Brasil, e a Google está sendo atacada aí justamente porque ela tem aos poucos se descolado um pouco do globalismo, sendo um pouco mais independente, tendo seus projetos próprios. Isso aí é muito ruim para a galera, né, globalista. C19 pode aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, diz estudo, né? Fico me perguntando se é realmente só a C19, se não tem outra coisa envolvida, mas eu já escutei sim podcasts americanos que é um negócio que nós não sabemos, tá? Todos os estragos que esse vírus, né, pode fazer ainda na população a longo prazo. A gente não sabe, tá? E por isso a gente tem que se indagar sempre de onde veio esse vírus, né? Porque muita gente acha que veio do morceguinho. ONU reúne empresários em São Paulo e alerta sobre crise hídrica no Brasil, tá? E uma coisa que eu falo pra vocês, a ONU, que eu falei que não presta, tá? Que por mais seja globalista, o que eu falo hoje, nenhum lado presta, tá? Mas o problema vai ficar quando começar a limitar a nossa água, ainda mais por desculpa de aquecimento global. Então, lembre-se disso. Enquanto isso, falando da água, você comer insetos? Veja a percepção dos brasileiros sobre o hábito que é defendido pela ONU. Os caras não param de colocar essas nojeiras na nossa frente, né? E aí o pessoal fala, quando o assunto é alimento à base de insetos, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Eu penso em nojo, né? Porcaria. É difícil não pensar imediatamente em uma sensação de nojo, asco ou de rejeição. É verdade. Afinal, não estamos acostumados com a possibilidade de incluirmos esses bichinhos, aqui termo, hein, na alimentação. Foi partindo desta pergunta que o pesquisador Antônio Biscossin Júnior, cientista de alimentos e professor, realizou o seu doutorado na Unicamp, só podia ser. Ele concluiu que 51% dos brasileiros ainda mencionam total rejeição à possibilidade de comer insetos. Será que é só 51%? Será que é só 51%? Né? Será que tem gente que fala assim, eu vou comer esse grilão aqui, ó. O bicho parece o Kamen Rider, gigante. Pelo amor de Deus, né? Os caras não param. Até as pessoas começaram a aceitar. Eu falo, né? O que eu já vi do mundo, tá? Já tô meio velho já. O que as pessoas falavam nos anos 90 e o que as pessoas vêm aceitando hoje é uma diferença brutal. Pessoal, obrigado pela sua visita e pelo seu carinho. Vamos conversando, vamos nos falando durante a semana. E ajudar o canal é sempre preciso, porque o canal não tem propagandas. Ó, que legal, porque agora tá aparecendo aí. Você que usa o Adblock, parece né, uma janela pra você falando pra desativá-lo, né? Aqui, provavelmente você não vê nem essa janela, eu acho. Mas de qualquer forma, enquanto a gente conseguir, deixa sem propagandas, porque tem o Pix e o link da Amazon que você ajuda o canal, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.